A partir de agora, Transnotícias em Debate. Selma Sauer Brown, que é vice-procuradora-geral do DF, e aqui a gente vai responder sobre várias questões em relação ao direito da criança, não é isso? Ela atuou por muito tempo na vara da infância, né? Enfim, então... Eu acho que ela tem autoridade para falar sobre isso. Eu fui criticada, vou falar mesmo. Hoje eu vou falar muito. Eu fui criticada por dar a minha opinião, porque disseram que eu não tenho autoridade para opinar. Eu acho que eu posso opinar sobre qualquer coisa, né? Você paga seus impostos, Carol? Eu pago. Então, mas enfim, eu acho que talvez ela tenha mais do que eu, né? Não sei. Pode ter uma coisa disso, uma pessoa pode refletir, a outra não, né? Eu acho que é inevitável a gente começar o programa falando. Ultimamente temos tido algumas polêmicas em relação à arte, em relação ao direito da criança, em relação a essa arte, envolvendo termos que têm se usado muito, como pedofilia, apologia à pedofilia e tudo mais. Me refiro aqui àquela exposição que aconteceu em Porto Alegre e também à exposição, a performance do artista agora no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Selma, antes de tudo, é bom a gente deixar claro, é pedofilia ou não é pedofilia? Né? O meu boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, boa tarde Carol, boa tarde aqui a toda a equipe de vocês, né? E para nós é um prazer imenso estar aqui. Bom, se é pedofilia ou se não é pedofilia, não é pedofilia. Na realidade o que nós temos ali, não é? Pode ser um constrangimento, se submetendo a uma criança, aquele tipo de constrangimento no sentido de que ela ficasse perto ao lado de um homem nu. Mas pedofilia não é. Isso não significa que não haja repercussão para o direito. Não só para pai ou mãe que terminou autorizando, né, ou consentindo que a filha se deslocasse, ficasse ao lado do rapaz, né, o artista nu, mas também para a organização. Que para que uma criança possa estar participando ou ingressando em determinados locais de diversões, espetáculos públicos, etc., se tem toda uma responsabilidade não só dos pais, de atender a classificação indicativa e da organização não só buscar essa classificação indicativa, mas também zelar para que essa classificação seja respeitada. Porque muita gente diz assim, se tiver lá a plaquinha dizendo que a classificação é 16 anos... o local se exime da responsabilidade, por exemplo, de um adulto levar o seu filho, levar a sua criança para aquele lugar. É isso? Botei a plaquinha, tá tudo bem? Isso de forma alguma. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz responsabilidades no campo da proteção para todos, família, sociedade e poder público. Então, não basta tão somente a organização do evento buscar essa classificação indicativa, que é a responsabilidade da organização, né? É necessário também que essa organização, essa gerência, fiscalize para ver se vai ter alguém burlando essa classificação indicativa. Além disso, cabe aos pais também, se ao levar o filho no local, ver que a classificação indicativa é para determinada idade acima do filho, não é? Ele também será responsabilizado. Até mesmo, às vezes, em criar algum embaraço, tumulto na porta, forçando o ingresso do filho, achando porque está comigo, está com Deus, eu posso tudo, é meu filho. Criança não é coisa. Tampouco nas mãos dos pais. E isso não vale só para museu, isso vale para qualquer outro lugar. Para tudo, né? Para cinema, para espetáculos públicos, para qualquer outro espaço. Às vezes nós temos algumas dificuldades, sim, em relação aos cinemas. Né? Mas a classificação indicativa, minha gente, é para ser respeitada. Não tem sentido se fazer uma classificação indicativa, verificar se aquelas cenas, se aquelas imagens, são cenas se estão compatíveis ao desenvolvimento de uma criança. Né? Ou seja, o responsável pelo local pode barrar uma criança menor, mesmo acompanhada dos pais. Não, aqui você não entra. Não entra. E se deixar entrar, é responsabilidade do local. Ele vai ser responsável também ao lado dos pais. O pai, a mãe também é responsável quando acessa a criança a um local com a classificação maior do que a dele. Com certeza. Mas deixa eu colocar um exemplo assim, por exemplo, se um pai, uma mãe, enfim, o responsável legal pela criança, meio que forçar a barra e usar aquele discurso, não, o filho é meu, eu vou entrar aqui com ele. Claro que, por exemplo, um segurança do cinema não vai poder fazer nada para impedir. Assim, eu digo assim, não, você não vai entrar. Ele não pode forçar a pessoa a não entrar.
Pode, não pode? Eu acho que não, pode. Com força física? Não, força física não, mas ele barra e fala, não, você não vai Não entrar. barra, mas aí a pessoa pode meio que confrontar. Aí você não vai segurar. Mas se a pessoa entra Calma, com deixa força eu terminar física, de ele vai ter que falar. usar também. Não, claro que não. Não pode usar força física, mas se ele é um funcionário de um lugar, isso pode depois vir para cima dele. Aí existe uma outra forma do tipo, ele pode chamar um supervisor e falar assim, olha, eu avisei, informei, a pessoa peitou. E agora? O que a gente faz? Aí assim, tem como o lugar se resguardar dessa corresponsabilidade no caso de um enfrentamento? Essa é a minha pergunta. Para não ter que partir para a força física, porque eu acho isso absurdo, entendeu? Mas você, assim, essa questão assim do brecar, né, o ingresso da criança. É possível brecar, até mesmo acionando a polícia militar. Aí você chama a polícia, aí a polícia pode usar de uma força física, vamos dizer assim. Exatamente, porque você vai submeter, você está impedindo que uma criança seja submetida a determinados constrangimentos, que ela seja vitimizada em alguma situação, né? Acionar a polícia militar. E não permitir que ingresse. Eu sei que isso há todo um transtorno, não é, que a gente imagina. Por isso é que tanto a nossa Constituição quanto o Estatuto jogou essa responsabilidade para todos, para que cada um exerça a sua responsabilidade. Não só o poder público em classificar, mas também a gerência do local fiscalizar, não é? E também os pais, ao perceberem que aquele conteúdo é inadequado para o filho, ou pelo menos imagina, né, que o pai e mãe vai ter esse bom senso, né, de não levar o filho, de não autorizar que ele vá. Quando eu falei em força física, eu falo assim, por exemplo, o cara chega e força a entrada, vai lá, empurra o segurança e força a entrada. Cara, o segurança está ali para assegurar a integridade do lugar. E se a gente partir desse princípio que o segurança não pode barrar fisicamente, quem não paga pode entrar em qualquer lugar. Porque ele não pagou. Falando, porque você está falando do segurança, mas quem fica ali na porta do cinema não é um segurança, é a pessoa do ticket. Ah, mas tem segurança. Aí a pessoa do ticket chama o segurança. Aí eu acho que assim, gera um confronto que eu, de verdade, como dona do lugar, eu não ia querer que acontecesse isso, eu ia acionar a polícia. Mas a pessoa já tá errada. Quis entrar. Porque eu acho quando que o segurança diz que não pode tem entrar, que formar já tá uma errado. barreira física ali, assim, Não, né? sim, mas é aí isso mesmo. pegar uma pessoa pelo braço e falar, não, você não vai entrar. Não, é porque a gente tá entendendo força física de forma diferente. Eu acho que física, se o cara se impõe na frente da pessoa e fala, daqui você não passa, daqui você não passa, meu querido. Se o cara empurrar o segurança vai falar, daqui você não passa. E ponto. Eu entendo dessa forma. Enfim, vamos a um caso concreto. Nesse caso lá do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi uma performance de um artista nu. A performance tem toda a sua justificativa. Eu acho que a discussão se é arte ou não é arte é uma discussão boba e ultrapassada. É arte de mau gosto ou de bom gosto, azar. Né? Só para os ouvintes ficarem a saberem do que está sendo a nossa discussão hoje, a gente não está discutindo o que é arte e a gente não está discutindo a nudez na infância. Né? Aí, se for pra gente falar sobre nudez na infância, a gente traz psicólogo, etc. O que a gente está discutindo aqui é a questão legal das crianças terem sido expostas àquela situação. Isso, assim, então... ponto, só isso. Antes que alguém venha falar que é arte, não é arte, porque se usa nu na arte desde 2000 anos. Cara, não é isso. A questão é, a legislação hoje... Neste caso específico, nós temos um vídeo, né? Foi publicado um vídeo, algumas fotos de crianças acessando aquela exposição, inclusive interagindo com o artista. Num dos vídeos aparece o que seria a mãe da criança, estimulando a criança a encostar no artista nu. Não nas partes do artista nu, na perna dele, no braço dele. Mesmo porque a doutora Selma já deixou claro que não houve pedofilia, como a internet fervorosa veio com apedrejando. Mas aí, Carol, é porque as pessoas... Não é pedofilia, né? Quando as pessoas pensam adulto nu, criança, dentro da sua ignorância, é o que as pessoas fazem um vínculo, né? Ignorância, do fazem um vínculo. Enfim, assim como a gente fala, tudo é crime, né? Ah, isso é crime. Não, cara, calma, isso não é crime, né? Sim. Nem tudo é crime, nem tudo é pedofilia. Enfim, neste caso específico, o cara deitado, a mãe, supostamente, a suposta mãe, estimulando a criança a encostar no corpo daquele adulto. Legalmente, o que aconteceu ali? Vamos lá, né? Legalmente, o que foi que aconteceu? Bom, primeiro, se tinha uma classificação indicativa para ingresso das pessoas nesse espaço. E me parece que essa classificação ela não foi respeitada. Então, se tem sim uma responsabilidade para esse local, esse museu que organizou essa exposição. Né? Se tem uma outra questão também que envolve sim os pais.
Porque além dela ter burlado essa classificação indicativa, não ter respeitado, que a classificação indicativa ali é para todos, não é somente para a organização ou para outras pessoas. Os pais também têm que respeitar aquilo ali, né? Apesar dela estar ao lado da criança, da filha, né? E o fato dela ter até estimulado a encostar o corpo, né, no corpo desse artista que estava nu, né, no nosso entender, porque isso, quando a gente fala em crime de constrangimento, é algo que carrega também uma carga de subjetividade, não é? No nosso entender, dentro do que foi apresentado, eu não conheço outros detalhes, dentro do que foi divulgado, existiu sim um constrangimento ali, né, praticado com a colaboração da mãe, com a colaboração de outras pessoas também. Porque a minha pergunta ela vai muito no sentido de aconteceu há pouco mais, sei lá, acho que menos de um mês no caso de Porto Alegre, aconteceu de novo agora em São Paulo. Qual a consequência jurídica, judicial, legal para essa, tanto para o lugar, como para o artista, como para os pais, como para o professor que levou o grupo de crianças lá em Porto Alegre, enfim. Porque ao que me parece, pelo menos não tem sido divulgado, que há consequências para essas pessoas que descumpriram a legislação. O Ministério Público soltou uma nota, fulano soltou uma nota, o banco soltou uma nota, tudo bem. Todo mundo soltou uma nota, nota por nota. Senador, quando rouba, solta nota dizendo que nega veementemente. Nota é nota. E aí, acontece o quê? Porque se, ao meu entender, eu, cidadão, Daniel Zucco, se está acontecendo ali uma burla de uma legislação que deve ser cumprida e não há consequência real, vai voltar a acontecer. Simplesmente vai voltar a acontecer. Porque aí o debate se torna politizado de novo, volta a acontecer, aí o Ministério Público vai lá, solta outra nota, aí o museu solta outra nota, e nos desculpamos, tiramos do ar. E aí acontece de novo, porque as pessoas, ao que parece, estão tornando isso num debate político como uma manifestação política, inclusive. Aí se você, inclusive, proíbe esse tipo de manifestação, aí o debate político cresce, porque censura e lá. Existe consequência real, judicial, para essas pessoas? E quais? Existe sim. Não só na área penal, tá? Crime de constrangimento, né, que é uma ação penal que é proposta e ao final, né, tendo provas suficientes para a condenação, vai ter uma condenação na área penal para esses pais. É possível também a suspensão do poder familiar. A depender. A suspensão do poder familiar. Eu suspendo todo, porque o nosso Código Civil trabalha uma série de, eu diria, poderes que os pais têm em relação aos filhos, né? Ou deveres que os pais têm em relação aos filhos. E esses poderes podem ser suspensos, esses deveres podem ser suspensos a partir do momento que eles esteja negligenciando o exercício do poder familiar. Atenção que ela falou pode e não irá, tá, gente? Ela tá falando de todas as situações que podem ocorrer. É suposição. Ninguém tá falando aqui, porque senão as pessoas pegam, sabe, é difícil. A letra da lei prevê que é possível. Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas é caso a caso. E é subjetivo também. Exatamente. E as questões serão analisadas caso a caso. Né? Esse aí é um ponto em relação aos pais. Em relação à organização do evento, não é? Se nesse evento, se ele vai trabalhar com a possibilidade de ingresso de criança e adolescente, ele tem que buscar uma classificação indicativa. Tá? Além de buscar essa classificação, ele tem que vigiar também para ver se as pessoas estão de acordo com aquela classificação. Sob pena também dele ser responsabilizado na seara administrativa, que é pagamento de multa. Tá? Se ele, de repente, descumpriu a classificação indicativa, ou se, de repente, o juiz da infância expediu um alvará com determinadas situações para o acesso e permanência de criança e adolescente nesse espaço, e ninguém cuidou de seguir aquelas determinações. Não é? E um prejuízo que certamente ele vai ter vai ser no próximo evento. No próximo evento, certamente vai ter algum reflexo. Olha, vai estar proibido a entrada de criança e adolescente nesse local. Em teoria, quando tem a classificação indicativa de 16 anos, já está proibido. Já está proibido. Abaixo de 16 anos não tem que entrar. Mas entrou. Entrou. Porque não houve vigilância e porque pai levou, ou mãe.
E aí, Né? eu reforço... São erros, uma são negligência erros, da classificação, isso. tanto por parte do Exatamente. museu quanto por parte dos pais. Exatamente. Que não basta só buscar a classificação indicativa. É necessário que se fiscalize se essa classificação está atendida. Vamos pedir, então, vou pedir para a doutora explicar a diferença de classificação e de censura. Porque tem muita gente que faz essa, né, tem essa dúvida com relação ao que é uma classificação indicativa e o que é censurar um evento para determinadas pessoas. Até porque o nome era, até 15 anos atrás, o nome era censura livre, censura 18 anos. E de repente se mudou para classificação indicativa. Enfim, na minha cabeça, eu, cidadão leigo, eu acho que não muda nada, só muda o nome, porque as pessoas têm trauma do nome censura. Mas eu acho que é muito isso mesmo. Mas eu acho que ficou muito, é muito isso mesmo, que Carol e Daniel, o que vocês estão tocando. Se mudou o nome, né? No que toca, não estou colocando a censura que existia na época da ditadura, isso e aquilo, tá? O nosso recorte aqui diz respeito à programação, enfim, ou entrada em determinados espetáculos para criança e adolescente. O que nós temos? Tanto a nossa Constituição quanto o Estatuto não utilizam o termo censura. Pelo contrário, proíbem a censura no Brasil. Mas o que é censura? Aquela censura que nós vivemos na época da ditadura, que não tem nada a ver com classificação indicativa, que está direcionada para atender criança e adolescente, especialmente por reconhecer que criança e adolescente são seres que estão em fase especial de desenvolvimento. Então, o que se busca com a classificação indicativa é proteção. É um cuidado prévio, né? É um cuidado prévio. Eu não vou estar... E não vamos pensar tão somente alguma cena, algum espetáculo envolvendo corpo nu ou sexo, não. Vamos também dar atenção a filmes ou cenas extremamente violentas. Sangue, não é? cabeça Sangue, rolando. cabeça rolando, não é? Que não seriam adequadas para um desenvolvimento saudável de uma criança. E aí, nesse caso, classificação 16 anos. Não pode mesmo. Não pode. Ponto. Não pode. Eu quero dizer assim, quem quiser mandar pergunta para o Ministério Público sobre diversos temas, pode mandar, inclusive por áudio, tá? Pelo número 9999101001. Vou falar de novo. 999901001. Manda para esse número, que não é o número da nossa promoção aqui, tá? É um número em que a gente encaminha direto as perguntas para o Ministério Público. Pode ser em áudio, pode ser a pergunta que você quiser. Áudio. Que o Ministério Público responde. Porque entra aqui no ar, áudio, né? Tá, isso. gente? E não é imediato, tá? As perguntas são selecionadas, etc. Vão para o Ministério Público, o Ministério Público responde e durante a programação A gente coloca isso no vai ar. ser colocado no ar. Inclusive, o Ministério Público tem respondido todas, né? E tem colocado no hot site lá do Ministério Público, para quem quiser acessar. É uma parceria da Transamérica com o Ministério Público. No ar a gente seleciona, mas lá no hot site do Ministério Público tem todas as perguntas respondidas aqui no Quero Saber, que é uma parceria da Transamérica com o Ministério Público, e uma vez por mês a gente vai trazer alguém do Ministério Público para responder algumas coisas. Deixa eu ler aqui algumas participações do nosso público. A Vanessa quer participar dos prêmios, está participando. Boa tarde, pessoal. A Jéssica Caroline também está participando. O Arnaldo Queiroz diz, na minha opinião, a arte pode ser feita como quiser, só respeite as crianças e faixas etárias. Boa tarde, Carol. Mete a boca no trombone, tem que dar opinião mesmo. É o Fred Fardan que fala. Boa tarde, pessoal. Qual o limite da arte? Independente da arte, no mínimo, a criança não deveria estar ali. Até quem defende não tem coragem de postar a imagem sem tarja. Acredito que os responsáveis do local não deveriam permitir entrada. Carol, sobre força física, eles deixam alguém entrar sem pagar? A regra é a mesma. Quem fala isso é o Orlando Rezende. Museu não é obrigado a colocar classificação indicativa. Olhem direito isso aí. É o Rui Ribeiro. É verdade? Doutora Selma, a classificação indicativa nos museus. É obrigatório? É omisso, né? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o Rui, né, que fez essa pergunta? Isso, Rui Ribeiro. O Rui, o Estatuto ele não traz, não inclui o museu. O fato dele não incluir, dele ser omisso, não significa que não tenha que se partir para a classificação indicativa, considerando que o que vai ser trabalhado no museu também
É a arte que, como se trabalha no cinema, se trabalha, no teatro, etc. Na letra da lei fala em espetáculo artístico, alguma espetáculos coisa assim? artísticos. Museu, e a pode performance, nesse nosso caso aí, que a gente está debatendo, né, é um espetáculo artístico. Tá? Então, nesse sentido, pode ser interpretado tranquilamente, que há necessidade sim de classificação indicativa, é tanto que foi buscada, né? O museu buscou. E o colocou museu lá. colocou. Colocou. Não respeitou, mas não colocou, respeitou. né? Tinha que ter alguém ali na porta Exatamente. fazendo uma triagem, né? A Thaisa está perguntando, boa tarde, pessoal, existe previsão legal para enquadrar determinado conteúdo a determinada classificação? É o Luiz Linces que pergunta. Luiz? Linces. Tá. Luiz, se existe... Você podia voltar novamente? Existe previsão legal para enquadrar. O que é que se enquadra em 16 anos, 14 anos, 12 anos? Como que você determina essa como é que determina? Uhum. Essa determinação, ela é feita, não é feita pela vara da infância e adolescência, não. Tá? Quem faz essa classificação é o Poder Executivo. Então, nós temos, lá no Ministério da Justiça, temos um local, um setor responsável por essa questão. Como é que é feito isso? É feito a partir das cenas que são lançadas nos filmes, ou por meio até mesmo das sinopses que são encaminhadas, que é feita essa classificação. E eles têm, né, como, eu diria assim, como orientação para estar classificando esse paradigma da proteção integral de criança e adolescente. Vai observar que é um ser que está se desenvolvendo, portanto, para determinadas cenas que tenho naquele filme, não seria adequado. Então, é a partir disso, né, desse paradigma das Nações Unidas, e dentro do que prevê a nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim determina, que vai ser feita essa classificação. É complicado, o Brasil tá virando Sodoma, tá difícil viver aqui. O pior é que o povo que fez isso ainda se acha certo. E como costumo dizer, as regras não são para serem quebradas, mas sim para a nossa proteção, principalmente em se tratando do brasileiro, que não sabe cuidar nem mesmo de si, quanto mais dos outros. É a opinião do André Nascimento. Uma dúvida, classificação no cinema, você pode entrar com a criança se estiver acompanhada dos pais? Como funciona isso? Aí não seria culpa dos pais e não do local? Carol Maica que pergunta. É a Carol. Carol, você tocou num ponto bastante importante, porque existe aí, não é, dúvidas em relação a essa responsabilização. Não é? Bom, se nós temos uma classificação indicativa, o que se imagina? Bom, só vai entrar para assistir esse filme quem tem determinada idade de acordo com a classificação indicativa. Né? Quando vem acompanhada dos pais, há quem entenda, não é, que não haveria necessidade de seguir a classificação indicativa. Pelo que eu acho, assim, algo completamente atropelando aí até as normas de proteção à criança. Não é? Quer dizer que se eu sou pai, eu sou mãe, eu posso fazer uso, porque se eu usar a criança ou decidir expor meu filho, não é? Aquilo que eu acho que é adequado. Como nós já tivemos, por exemplo, um caso aqui em Brasília, né? Não vou mencionar, evidentemente, nomes nem nada, mas de um pai que estava acompanhado de um filho de apenas 8 anos de idade. Se tinha uma casa noturna ali no Conic, em que as mulheres faziam striptease, e ele chegou na porta, o segurança barrou, né? Ele dizendo que estava querendo trabalhar a iniciação sexual do filho e que necessitava, então, que o filho entrasse ali para assistir, né, ali o espetáculo, né, de striptease. Né? Quer dizer, é algo que contraria todas as normas de proteção que nós temos aqui no Brasil em relação à criança. Porque o que a gente imagina? Que pai e mãe vão ter bom senso, vão ser razoáveis na educação de filho. E nem sempre se age com razoabilidade, ou seja, ponderação. Na letra não deixa claro que o pai não tem poder absoluto sobre o filho nesses casos. Porque parte do princípio que o pai e a mãe sejam razoáveis, tenham bom senso. São os primeiros a proteger Exatamente, a criança. A gente imagina isso, né? E tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que todos somos responsáveis pela educação de todas as crianças, né? Não é só dos pais. Exatamente. Oi, casal, perfeita. A pauta com a doutora Selma, concordo plenamente. O Ministério Público muito bem representado. Obrigado pelos esclarecimentos. É a Tereza Drummond, está concorrendo também. Boa tarde a todos. Talvez, creio que a palavra indicativa pode ser trocada por permitida, não? Indicativa não é proibitiva, pelo menos entendo assim. Então tem que proibir quase todos os desenhos animados. Eu sobrevivi a Pica-Pau, Tom e Jerry e outros. A maldade está na cabeça dos adultos.
Cara, mas aí também é uma subjeção gigantesca aqui, né? Eu acho que a palavra indicativa é exatamente pelo ranço que a gente tem do é proibido proibir. Né? Porque senão vira censura, e o nego colocou indicativo, mas imagino eu que existe um dispositivo legal que normativa o significado da classificação indicativa, não existe? A indicação, quer dizer, o que é adequado? Não é apenas uma questão social que começaram a usar. Deve ter alguma coisa registrada dizendo que classificação indicativa serve para isso, pode e não pode. Em algum lugar isso existe. Sim. Né? Quer dizer, a classificação indicativa, ela vai levar em consideração, não é, essa fase de formação de criança e adolescente. Quer dizer, o que está indicado, é adequado. Não é? O que estiver fora da classificação indicativa não vai ser permitido, evidentemente. É inadequado. Isso é inadequado. E isso quer dizer, nós estamos pensando nos espaços públicos. E eu fico imaginando, que eu acho que é um ponto também importante a ser tocado, a programação de TV. Que os pais ligam a televisão, ou enfim, ou até mesmo, e pegando também todas as mídias aí, né? Todos os espaços, né? E não se tem um controle disso. E nem tem como fiscalizar isso, porque né? não tem segurança ali dentro exatamente, da casa das pessoas. O que pode ser, o que pode ver, o que pode assistir, não é? Que controle que os pais têm em relação a essa questão. Né? Muitos, não tá vendo televisão, tá tudo bem. Mais uma vez, parte do princípio que o pai e a mãe serão os primeiros a cuidar da proteção da criança com bom senso. Isso, e olha, tem uma coisa interessante. A gente pegando, eu não gosto muito de falar de artigo de lei, não. Mas pegando a nossa Constituição Federal, mais precisamente ali o 227, ele começa assim: é dever da família, depois da sociedade e depois do Estado, assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais e colocar as crianças e adolescentes a salvo de qualquer negligência, tratamento desumano, cruel, etc. Não é? Ou seja, o primeiro ente a ser chamado a essa responsabilidade é a família. E aí é natural que a criança nasce ali dentro da família. É onde ela se sente protegida. Exatamente. Ela está ali, o aconchego dela. É o espaço que vai proporcionar, num primeiro momento, proteção a ela. E muito importante isso, eu quero voltar desse ponto em relação à responsabilização da sociedade, mas eu tenho que chamar o break agora, lembrando que todo mundo que participa pelo nosso WhatsApp 996861001 concorre a Kit Hollywood com convite duplo para os filmes Uma Mulher Fantástica, MTV o Efeito na América e também vale almoço para 2 pessoas no restaurante Pizzaria Choperia, São Paulo. Sai daí não, meu velho. Transamérica, 12h33. Agora você vai descobrir que pode anunciar o seu negócio em uma rádio com ótimos índices de audiência e ampla cobertura. E o melhor, por um preço que você pode pagar. A Rádio Transamérica pode ser ouvida no rádio do seu carro, nas redes sociais e até mesmo no canal de rádios da NET TV. Transamérica. Nosso estilo é único e nossa programação voltada para o público acima de 25 anos. Não espere mais. Quando você anuncia, sua marca passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Venda mais. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Entre em contato conosco pelo telefone 3032 1001. 3032 1001. Transamérica. Você está ouvindo Transnotícias em Debate. Mucho gusto! El mejor mexicano de la ciudad! Não perca nossas promoções. Toda terça temos o delicioso rodízio de tacos por apenas R$ 39,90. Isso mesmo, rodízio de tacos por R$ 39,90. Mucho gusto! É na pracinha da 309 Norte. E aí, fi? Você viu a treta que tá rolando? Ué, que treta? Tô vendo o jornal aqui, ó. Os malucos lá do Congresso querem aprovar uma lei cabulosa, velho. Isso foi ontem, cara. Vou te mandar um link do metrópolis.com com o resultado da votação. Cola aqui na esplanada que já vai rolar um protesto. Não dá pra acompanhar o mundo sem saber o que acontece. Metrópolis.com, 100% digital, 100% grátis, 100% atual. Você informadão. 5 da tarde. Você se livra do seu chefe, sai do trabalho, entra no carro e pega aquele engarrafamento. Existem diversas opções para aliviar o estresse. iPod, Spotify, um pendrive cheio de MP3. Tudo para derrubar a nossa audiência. Mas por um instante, um breve instante, você olha para o rádio, lembra daquele infame programa de trânsito que sempre te deixa informado e ainda te faz rir. Onde você participa e concorre a prêmios acachapantes. Acachapante? Comece com a informação. Adicione uma pitada de interatividade.
Misture um pouco do absurdo, acrescente 2 locutores insanos e você tem o programa. Ô maluco, você esqueceu de dizer que as músicas são foda! É, a programação é excelente. Transamérica. Transitando segunda edição, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Oferecimento Domino's Pizza, a pizza mais quentinha do mundo na sua casa. Acesse dominos.com.br. Exame Imagem Laboratório. Vem conhecer. 4004-3883. A sua rádio, onde você estiver, e a gente continua porque o papo tá muito bom. Deixa eu ler aqui mais algumas participações. Eu perguntei aqui para a Selma sobre a questão da responsabilização social, ou seja, as pessoas que estavam ali presentes naquela manifestação, naquela na abertura lá do evento, né? Na instalação. Era uma instalação, né? Elas não poderiam, elas não têm um poder social de fazer nada ali. No máximo que elas poderiam fazer é reclamar a um conselho, reclamar a um órgão, e não ali na hora falar, você está com seu filho, não, isso está errado. Até porque isso poderia entrar numa questão de valores pessoais, que é outra coisa que a gente confunde, valor pessoal com legislação. Né? Imagino que tem muito dessa confusão na cabeça das pessoas, tá certo, tá errado, porque profanou a imagem de Jesus. Meu amigo, profanar de Jesus, ela é santa para você, às vezes para o outro não. A gente precisa só entender se não tá ferindo ali algum artigo que fala que toda religião tem que ser respeitada, né? Porque senão também a gente entra numa outra... Seara. Deixa eu ler mais aqui alguma participação. O Eric diz, é muita gente chata, e proibir vai causar tanto mimimi quanto deixar entrar. Conheço o povo brasileiro, tudo mimimi, é o que fala o Eric Silveira. Sugiro proibir os telejornais, só passam violência e mais violência. A senhora acha que tem medo, tem muito receio disso, de que uma ação proibitiva possa gerar esse ranço que a gente falou, de censura, e possa acabar gerando um imbróglio ainda pior? Olha, uma coisa que me preocupa muito nesse nosso país é a quantidade de leis. Né? São as vedações, né, que as leis trazem. Não é? Mas isso me parece que a partir do momento que a sociedade brasileira ela avançar e é possível que vai chegar um momento que a nossa sociedade ela vai caminhar para uma organização que não vai necessitar tanto dessas leis. Né? Isso, então, isso em 2300 e... Não sei, eu sou otimista, eu acho que nós estamos... Ainda nessa geração? Eu acho que a gente consegue sim, eu acho que nós já avançamos, não é? E no campo de proteção à criança e ao adolescente, ainda, vamos imaginar, ainda que possa até existir alguns exageros do legislador, mas é melhor ter os exageros e evitar que uma criança seja vitimizada do que não existir lei nenhuma e isso representar uma permissividade nos espaços sociais. Expõe as crianças a risco. Os exageros, né? Tem gente sem noção, imagina. Tem gente sem noção, imagina. Exatamente. Quem é que fala isso aqui? O Rui Ribeiro ainda diz, na porta tinha escrito apenas que continha cenas de nudez. Boa tarde, Daniel e Carol. Um filme infantil foi retirado da grade da Netflix por apresentar em uma cena um desenho parecido com um pênis. Mas uma criança pode ir a um museu para ver um pênis de verdade? É o Tiago Henrique que fala isso. Mais uma vez, muita gente diz que não se pode pensar nessa questão do proibição da criança associar seu corpo. Deixa eu ler aqui mais algumas, porque a gente tem que liberar a doutora Selma. Olá, pessoal. Ainda bem que existe o Ministério Público para proteger nossas crianças das exposições de arte. Quero ganhar o cinema. É a Camila Rico que fala. Posso aproveitar, deixa da Camila Rico, para a doutora Selma falar um pouquinho sobre como o Ministério Público pode agir na prevenção de violência contra a criança, né? Como que nós, como sociedade, podemos provocar o Ministério Público com relação a isso. Tá. Não só aí para Camila, mas também para todos os ouvintes aqui e para nós, que o debate está uma pena, né? Que daqui a pouco eu tenho que ir embora. Mas olha só, como eu já disse, tanto a nossa Constituição quanto o Estatuto diz que é responsabilidade de todos nós. Então, se eu tenho, de repente, uma criança chorosa em determinado ambiente, ou o professor na sala de aula vê que a criança está com hematomas pelo corpo, né? Ou a criança está tristonha, ou a criança chora a noite inteira no apartamento de cima,
anônima, né? Nós temos que nos importar com isso. Essa determinação da lei. Faça a comunicação, ainda que seja uma comunicação anônima, que também tanto as delegacias como o Disque 100 do Ministério da Justiça lida com as comunicações anônimas. Então você presta determinada informação do local, você não precisa se identificar. Né, a fim de que os órgãos possam ser acionados e fazer a interferência adequada, a fim de retirar essa criança desse ambiente ou desse espaço de violação e buscar responsabilizar quem esteja praticando esse tipo de agressão. Na dúvida, é melhor denunciar, né? É denunciar. Mesmo ou que então, anonimamente. Mesmo que anonimamente, ou então se busque o conselho tutelar mais próximo da sua comunidade. Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo. Certa vez eu estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e vi um casal, senhores, deviam ter por volta de 50 anos, que estava com uma criança de uns 5 ou 6 anos no colo, e a criança chorou por mais de 1 hora seguida, dizendo, eu quero a minha mãe. E aquilo me chamou a atenção. A criança chorando e dizendo, eu quero a minha mãe, no colo de um casal bem mais velho. Eu levantei, fui até a Polícia Federal, que tem no aeroporto, comuniquei, né? E aí eu vi que eles chegaram lá para conversar com a pessoa, para entender. Depois eu até vi que embarcaram. Mas mas eram assim, os avós, etc. Mas que mas tava estranho, tava. Mas podia ser o quê? Alguém Podia ser um sequestrado. sequestro, Podia ser claro, tráfico foi a de primeira coisa que eu crianças, pensei. né? Podia ser um monte de coisa. Então assim, eu acredito que fiz minha parte. Eu estava ali perto, Daniel. levantei, falei com a Polícia Federal e eles foram lá conversar com aquele casal lá e parece que estava tudo bem. Mas, na via das dúvidas, Exatamente, mas você agiu de forma corretíssima, não é? Que poderia ser um sequestro. Não é? E o que o Estatuto determina para nós, enquanto sociedade, é fazer exatamente isso. Na hipótese, ainda que seja suspeita, mas é melhor você ir e depois ver que não era nada irregular. Não é? Vai que é. Vai que é. Uhum. Eu posso só concluir com ela, claro, para ela poder liberar? Assim, só para os ouvintes que estão ouvindo agora, a gente está discutindo aquele caso que aconteceu no MAN, em São Paulo, onde teve uma instalação de um nu com presença de crianças e houve um fervor na internet acusando de pedofilia e responsabilizando os pais. A doutora Selma veio aqui para esclarecer 2 coisas, né, doutora Selma? Primeiro, só bem resumidamente, houve pedofilia? Não houve pedofilia, porque pedofilia é um transtorno, pedofilia é uma outra coisa. Não tem nada a ver com esse tipo de situação. Os pais podem ser responsabilizados por ter exposto as crianças àquela situação? Isso seguramente. O Estatuto prevê responsabilização em diversas áreas, não só na criminal, mas também em relação à questão do poder familiar, podendo ter o poder familiar suspenso até perder. Completando a pergunta da Carol, é porque é meu filho, eu tenho direito a levar ele onde eu quiser? De forma alguma. Não é uma das características da nossa Convenção Internacional e da nossa legislação, no sentido de, criança não é coisa. O período de coisificação da criança já passou em relação ao mundo adulto. Criança é sujeito de direitos. Classificação indicativa deve ser respeitada, doutora? Isso não só pelas pessoas que estão gerenciando o espaço, mas também, especialmente, pelos pais ou pelos adultos que estiverem conduzindo essa criança a esse espaço. Inclusive, o espaço pode proibir o acesso de quem está fora dessa classificação, mesmo que acompanhado pelos pais. Com certeza, esse espaço tem legitimidade para tanto. Doutora, muitíssimo obrigado. Infelizmente, a senhora tem que ir. Eu tenho que ir, não é? Mas se quiser ficar, vai ficando. Mas vem outra vez, né? Outra vez, né? Por favor. Lembrando, eu que agradeço. Que a Transamérica está em parceria com o Ministério Público. Então, todo mundo que tiver dúvida e quiser mandar para eles, pode mandar através do WhatsApp. 999901001. Manda em áudio, porque o Ministério Público seleciona e responde. A gente coloca aqui no ar, na programação da Transamérica, a resposta do Ministério Público em relação às suas dúvidas. Porém, todas as dúvidas serão respondidas e está lá no site do Ministério Público, você acessa e vai ouvir todas as respostas. No ar, alguma selecionada, beleza? 999901001. Selma, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e boa tarde a todos, tá? Bom Boa trabalho para tarde. todos, especialmente quem está aí nos ouvindo.